Olá, seja bem-vindo ao Gerente Completo. Eu sou Ícaro Cardoso e agora eu vou te ajudar em mais um conteúdo importante para você acelerar resultados e ir para um próximo nível em sua carreira profissional. Vem comigo. Preparei hoje aqui um conteúdo que fala sobre 5S. Esse programa 5S que foi desenvolvido lá no Japão, pós-guerra, que na verdade não foi desenvolvido por um japonês, foi desenvolvido por um americano que foi para o Japão para ajudar a desenvolver a cultura da qualidade, o desenvolvimento profissional, alinhado a processos, obviamente, processos como fazer auditoria. E eu preparei aqui um PowerPoint onde eu vou estar apresentando o que é o 5S na prática e depois eu vou estar mostrando também uma planilha em Excel para que você possa literalmente começar a operacionalizar o 5S na sua organização, no seu setor, na sua área, junto com seus colaboradores. Olha só, o 5S nada mais é do que 5 palavras em japonês que começam com S. Não sei se a pronúncia vai ser a mais adequada, mas vem comigo aqui. Observe nessa apresentação onde nós temos lá o Seiton, Seison, Seikitsu, Shikitsuke e Seiri. Obviamente eu não sou japonês, não sei falar japonês, mas aqui pouco importa a pronúncia e sim o sentimento do senso, que são os 5 sensos, né, do 5S, do senso do quê? O primeiro senso é o senso de organização, o segundo, o senso de limpeza, né? O terceiro, que é o senso de saúde e higiene, o senso da autodisciplina e o senso de utilização. O que primeiro eu preciso vir a fazer na minha organização? Primeiro eu preciso selecionar aquilo que eu gostaria de utilizar ou aquilo que não me serve mais. Depois eu preciso organizar, limpar, conservar e ter uma autodisciplina. Parece tão simples como de fato é, mas muita gente se enrola e não consegue operacionalizar o 5S. É muito falar, aqui a gente tem a cultura da qualidade, e qualidade não se resume só em 5S. 5S é apenas uma ferramenta. É como se você fosse pintar uma parede. Olha, tem um pincel. É uma ferramenta, mas você precisa também utilizar recursos como a tinta, como o equipamento para misturar a tinta, enfim, outras ferramentas, até a ferramenta para abrir a lata da tinta, dependendo. Então, o 5S nada mais é do que uma das ferramentas da qualidade que, junto com N outras, vão sim trazer mais resultados para o seu setor, para o seu dia a dia. Então, acompanhe aqui comigo. Então, falei ali do Seiri, né? Então, vamos direto à pergunta que a gente faz ali. Então, aqui é importante realizar perguntas como, por exemplo, nós precisamos disso? E o que é disso? Não sei, pode ser uma cadeira na sua área, pode ser uma estante, pode ser uma caixa de papel que fica lá. O que devemos jogar fora? O que a gente pode jogar fora? Tem ali uma caixa de materiais que a gente talvez não queira. Eu aprendi há muito tempo com um militar lá da época do exército, ele utilizava uma frase que dizia assim: quem guarda o que não quer, acaba ficando com o que não precisa. E a pergunta é, o que você tem que você não quer e você acaba ficando com o que não precisa no seu setor, na sua área, e isso fica atrapalhando. E eu não vou nem entrar aqui no quesito energia, porque você deixa lá aquela energia passada, um dia eu vou utilizar, desapega. Né, larga. Então a pergunta é, o que nós temos na nossa área, no nosso setor, que a gente não precisa mais disso? O que a gente deve jogar fora? E jogar fora, não estou dizendo aqui literalmente jogar ao lixo, mas jogar fora da organização, jogar fora do setor, fora da área, que pode ser útil para outro setor ou para outras pessoas. Então faça esse mutirão, comece, crie o dia D. O dia D bota fora. O dia D bota fora, não estou dizendo aqui que é para o lixo, e sim fora do seu setor. O que a gente deve guardar? Porque tem muitas coisas na sua área, no seu setor, que pode estar espalhado em cima das coisas.
Eu desafio você a tirar uma fotografia, né, da sua área, do seu setor, né, hoje, né, guardando, né, antes desse dia D, para que você possa fazer uma comparação do antes e o depois. E convide pessoas de outros setores, de outras áreas, para que façam uma análise crítica da sua área, do seu setor, para que eles ajudem também a dizer assim, pô, mas essa cadeira que tu usa, pô, mas tá esculhambado aqui, né? Não tem outra palavra melhor para dizer, tá esculhambado aqui essa mesa, esse setor, olha só, tem uma luminária lá que tá sem lâmpada, e eu venho aqui no teu setor já há meses, e ela tá lá para, não, é que um dia, veja bem, olha só, desapega, passa para outro setor ou joga fora. Isso pode ser útil para alguém, que foi o questionamento que eu fui na linha de raciocínio. Então assim, o primeiro parece simples, mas você tem que fazer. Parece simples, e é simples, mas faça. Escolha um dia, crie o dia D, diga para todo mundo da área que nós vamos fazer aquele dia da limpeza, como se fosse limpar o guarda-roupa, e nada mais é do que isso. E você pode fazer o 5S em casa, inclusive. Eu, particularmente, como profissional, tenho que me cuidar muito. A minha esposa volta e meia diz assim, você não precisa disso, vamos jogar fora. Eu fico, pois é... Cultura do apego, né? Hoje já sou mais desapegado, mas na empresa, que a gente está falando aqui, o foco empresarial, você precisa criar o dia D. Mas vamos avançando. Então, depois que eu criei o dia D, limpei, né? E os principais resultados encontrados a partir desse censo, quais são? Acompanhe aqui comigo. Melhor controle dos estoques, redução dos custos com os itens, porque daqui a pouco tem caixas de coisas lá que você não usava, mas que pode ser útil para outro setor, facilidade da limpeza, porque às vezes tem coisa atrapalhando, estorvando, tem tapete velho ou coisa do tipo, né? Além da energia, gastos de espaço, né? Porque você pode estar, por exemplo, alugando um espaço externo, sendo que outras áreas poderiam estar alocando algum material, por exemplo, seu ou de algum outro setor. Enfim, N outras possibilidades, né? Passando adiante no censo, depois nós temos o quê? O outro censo, que é o censo de organização. Então, frente àquilo que você disse que era útil continuar no seu ambiente de trabalho, aquilo que você doou para alguém, né? Mas vamos focar no seu. Você vai ter que organizar. Então, assim, ou seja, eu tinha 10 coisas e entendi que eu não precisava de 4, agora eu continuo com 6. E o questionamento é, agora eu vou organizar. Eu posso mudar ele de local, ter uma trafegabilidade melhor da entrada, da saída, imaginar os clientes internos de outros setores caminhando no meu setor, como é que fica? Fica legal? Será que eu mudo a minha mesa de lugar? Enfim, pense de uma forma diferente. Dê um giro, né? Girar a energia, né? E os principais resultados dessa organização são a facilidade na localização das ferramentas no dia a dia, né? No ferramental, a economia do tempo na utilização, porque a pior coisa que tem é, por exemplo, chegar numa sala de reuniões e assim, nossa, onde é que está o controle do ar-condicionado? Alguém sabe o controle da televisão? Isso mostra desorganização. A primeira coisa, quando eu chego numa sala de reuniões e esquizofrenicamente alguém sai questionando isso, já mostra que o gerente, que é o coordenador, que literalmente é responsável pela sala de reuniões, o gestor, é desorganizado. Eu não tenho outra palavra para dizer isso. É desorganizado, porque ele não consegue organizar com o seu time e deixar claro, olha, controle aqui, não tem rotina de saída de abandono. O que é rotina de abandono? A hora que eu saio da sala de reuniões, eu tenho que ter um checklist de abandono. Eu sou piloto há aproximadamente 3 anos e uma das coisas que o piloto precisa fazer na hora que ele abandona a aeronave é o checklist de abandono, tá lá. Ele precisa inclusive até assinar num livro. É o livro da aeronave, dizendo hora de voo, percurso, enfim, problemas que aconteceram e fazer literalmente um checklist, botando o cinto no local correto, freio. Então, na hora de sair da sala de reuniões, precisa ter um checklist de abandono. E tudo isso se cria onde? Através de ferramentas como essa, como a do 5S, a organização do ambiente. Então, voltando lá, vem comigo. Diminui o tempo de deslocamento, procurando material, procurando ferramental. Redução de locais, né? Inseguros, por exemplo, olha, onde é que tem que ficar o extintor de incêndio? E é lei, tem que ter uma placa, e às vezes no setor nem tem a placa de identificação, tem algo, né, estorvando na frente daquele extintor, que também é proibido, tem um AVBCB ali para isso. Então, ou seja,
A hora que eu decido o que fica e o que sai, eu preciso organizar, desde a chegada até o abandono. Por exemplo, a sala de reuniões, que eu preciso literalmente abandonar após o uso, retirar xícara de café, arrumar o controle. E parece tão clichê e tão simples isso que eu estou falando, que de tão simples as pessoas não fazem. É que nem sair da empresa e depois fico, quem é que desligou o ar-condicionado? Mas quem foi o último a sair? Não tem um checklist? Por que não coloca um checklist atrás da porta, dizendo, o último a sair, leia o checklist. Eu só tenho o trabalho de ler uma atividade, que é o checklist. E no checklist tem lá 10 coisas para fazer como checklist de abandono. Enfim, de tão simples e tão importante que é o 5S, muitas empresas e muitos profissionais não fazem. Continua aqui comigo. Próximo. Aí eu vou para quê? Limpeza. Então, eu tenho que ter a consciência da limpeza daquilo que eu disse que eu queria, que eu não queria mais, tirar a organização, né, da entrada até a saída, como, por exemplo, eu dei aqui o checklist de abandono, por exemplo, da sala de reuniões, né, e depois eu vou para o próximo, de limpeza, né, o que está causando sujeira no ambiente, como, por exemplo, ali as perguntas, né, quanto de limpeza é necessário para manter uma boa qualidade de vida no trabalho? Isso é uma pergunta porque você pode fazer rotinas, por exemplo, a tia da limpeza, né? Seja ela do quadro de colaboradores da empresa ou terceirizada, ela precisa ter uma rotina. Todo dia é importante lavar o chão, todo dia é importante lavar o vidro, todo dia é importante. Quem é que limpa a mesa? Né? Quem limpa a mesa é o usuário da mesa. Né? O usuário da mesa é que tem que limpar a mesa. Às vezes o profissional pensa, não, é a tia da limpeza que limpa a minha mesa. Não, pelo amor de Deus, é falta de higiene. Né? Não delegue a atividade que é sua. Pegue o lixo e coloque no lixo. A tia da limpeza tira do lixo. E tem gente que acha que não, que a responsabilidade, né? Estou dando aqui o exemplo, né? A tia da limpeza, né? Mas a colaboradora, a profissional que estaria executando o trabalho. Por quê? Porque não é a responsabilidade dela limpar a sua mesa. Por quê? Porque você sabe o que é útil ou não de documento ali em cima. Então já começa aí, tem a cultura, olha, ela não limpa a mesa, limpa o que está na lixeira. Né? Por quê? Porque a pessoa tem que ter no mínimo a consciência e a consideração com o profissional que está executando. É que nem ir tomar café na cozinha e a pessoa não sabe lavar a xícara. Aí não dá. Ou seja, na empresa, imagina se todo mundo da empresa for na cozinha tomar café e não lavar. A pessoa, mas é função da limpeza limpar. Não. Tem uma questão também de educação. E isso são dentro desses censos. São essas pequenas coisas que eu estou trazendo aqui, que são tão simples no dia a dia, mas elas precisam ser conscientizadas. Então, a limpeza, né? Existe algum problema de manutenção de limpeza do equipamento ou forma que eu estou utilizando? Enfim, na auditoria vai ficar muito mais claro a conexão e a conectividade de tudo isso nesses 5 passos. Né? Depois a padronização. Lembra que eu comentei no início que você precisa entender o que fica e o que sai? Você precisa organizar isso, manter limpo e manter padronizado o processo. Manter a padronização. Os principais benefícios da padronização são o quê? Melhoria das marcações das áreas comuns, facilidade de localização e identificação dos objetos, melhoria das sinalizações de segurança. Então, por exemplo, tem um armário no administrativo financeiro, aí entrou um colaborador novo e a pessoa diz, onde é que eu pego tal coisa? Pega lá no armário. Aí abre o armário, não tem identificação nenhuma. Aí ele abre esquizofrenicamente, perde 10 minutos até achar o documento. Pô, poderia colocar uma identificação dizendo aqui documentos de 2010, daqui 2015, aqui 2020. Enfim, esse pequeno detalhe no chamado aqui padronização, que é desde uma etiqueta, desde uma sinalização de segurança, principalmente em fábrica, né? Tem áreas vermelhas, não pode entrar. Áreas amarelas, tem algum risco, tem que ter algum equipamento, né? Você pode andar na linha verde. Então, ou seja, o que na sua empresa é pertinente ou não? Não sei, você tem uma indústria, você tem serviço, você tem um comércio no varejo, e aí você precisa fazer essas adaptações. Mas vamos lá, continuando. E depois o centro da autodisciplina. E aí o autodisciplina vai se conectar muito com a planilha que eu vou mostrar agora na sequência, que fala sobre o quê? Sobre a auditoria. Não adianta a gente dizer o que quer e o que não quer, organizar de forma adequada, padronizar, manter limpo se não tiver uma autodisciplina. E como é que a gente mantém uma disciplina? Auditando.
Auditando. Vai vir um auditor para verificar se aqueles padrões que foram feitos no censo anterior estão adequados, estão pertinentes àquilo que um dia a equipe disse que era importante. E você pode colocar pesos, inclusive, dizendo, olha, esse item aqui tem peso 3, esse item tem peso 2, esse item tem peso 1, por exemplo, de uma escala de 1, 2, 3. Por quê? Porque tem coisas no checklist, coisas na auditoria que precisam e têm muito mais relevância que as outras pelo impacto que elas geram na organização, no setor, caso elas não sejam feitas. E é função sim do estrategista, é função sim da gestão entender quais são as coisas que são essas, que aí depende de cada organização, para dizer, olha, se isso aqui não estiver pronto ou adequado da forma como a gente disse que era para estar, por exemplo, olha, a máquina, nós temos que ter um equipamento reserva dela aqui, e está no checklist aqui que a gente deveria estar com ele aqui, e não está. E qual é o peso disso? Peso 3, porque se não estiver lá e der um problema, nós não temos redundância. Isso para o processo. Peso 3. Peso 1, o controle da sala de reuniões que liga a TV não estava no local. Peso 1, ninguém não vai parar o processo porque não conseguiu ligar a TV. O cara vai lá e vai ligar diretamente na TV no botão. Então eu dei um exemplo simplório aqui de peso 1, peso 3 em relação ao impacto que isso gera. No final das contas, são itens de auditoria. Checar se aquele item acoplado ao equipamento estava lá e verificar se o controle, tecnicamente falando, o tempo é o mesmo. De olhar, verificar sim ou não. Mas o impacto disso muda tudo, né? O resultado é diferente, né? Então, vem comigo aqui na planilha. Diante do ambiente em que existe a disciplina, se torna possível obter benefícios como o quê? Manter a qualidade e produtividade do trabalho, maior facilidade de encontrar problemas, como por exemplo esse que eu acabei de comentar com peso 1, peso 3, né? Diminuir o desperdício de tempo na busca dos itens utilizados no ambiente de trabalho, como por exemplo a catalogação. A pergunta lá na auditoria é, vamos pegar aleatoriamente um documento da pasta que está escrito lá, ver se ela está lá. Então, se não tiver, está tendo uma fragilidade. No futuro alguém vai vir pegar, vai ficar 2, 3 horas até encontrar. Então, em tempo e a tempo a auditoria está mostrando, vocês estão fazendo errado aquilo que se combinou. Cumprir os procedimentos operacionais administrativos, diminuir falhas humanas, aumento da confiança dos colaboradores, porque eles veem que há um processo, há um procedimento, há uma preocupação da gestão em manter as coisas organizadas. Bom, preparei agora aqui um Excel muito simples no conceito para não ficar complicado, acompanhe aqui comigo. Então aqui 5S, auditoria na prática, de por toda essa filosofada que eu dei. Acompanhe aqui. Eu coloquei uma auditoria muito simples, tá? Muito simples de sim ou não. A coisa foi feita ou não foi feita, né? Tá avaliado, checado sim ou não. Simples assim. E coloquei essa planilha aqui como se fosse auditorias quinzenais. E coloquei como exemplo como se fosse uma empresa de serviço, tá? Na sua área, no seu setor. Empresa de serviço ou varejo, tanto faz, mas aqui como empresa de serviço, né? Cai muito bem. Não tem nada de complexidade de peso, mas você já entendeu a ideia. Então, por exemplo, item 1, armários de documentos, como eu vinha comentando aqui. Então, por exemplo, primeira quinzena de janeiro. Então, ali tem 2 colunas. Janeiro, primeiro que, segundo que. Quinzena 1, quinzena 2. Então, a pergunta é desses 8 itens a serem verificados, nessa questão armário de documentos. As paredes, né? Onde fica esse armário de documentos. Então, lá junto, as paredes estão limpas e a pintura está conservada? Olha, sim, olha lá. Documentos dos armários alinhados conforme as etiquetas na parte... Sim, Os documentos alinhados conforme as etiquetas na parte externa? Sim. As mesas estão limpas e organizadas lá ou junto onde estão esses armários de documento? Não estavam, por exemplo. 0. O material do expediente nos devidos suportes das mesas, vamos supor que não estava. Olha lá, já baixou para 60%. Cadeiras estavam nos lugares? Sim, as cadeiras estavam. As gavetas estavam organizadas conforme lá os porta-treco, vamos assim dizer, que tem nas gavetas lá para dividir os espaços? Estava organizado, 71%. Os computadores estavam desligados ao término do expediente, né, exceto, por exemplo, o servidor, né, como exemplo? Sim, então 75%. Então, neste exemplo, na primeira quinzena, o avaliador foi lá e verificou, checou 75%.
Bom, eu não vou aqui fazer todos os itens porque você já entendeu a matemática da planilha. E ela tem aqui, como eu comentei, aqui me falha a memória, foram 7 itens. E aí você vem fazendo a avaliação de item a item. Item 1, item 2, item 3, como se fosse áreas. Aí você dá a nomenclatura da área que você quiser. Essa planilha você pode baixar ela aqui, tanto a planilha quanto a apresentação vão estar aqui abaixo nesse conteúdo e você pode clicar e fazer o download. Então, passando em todos os itens até o 7º, tá? No final, aqui, eu criei uma aba chamada resultados. Se você observar, já está lá, ó, a junção, tá? Tem uma legenda, né? Que eu disse ali que vermelho abaixo de 50%, amarelo entre 50% e 80% e o verde de 80% a 100%. Então a planilha está pronta, você observa os 7 itens, a nomenclatura que você der, e os itens que você escolher. Ah, eu não quero fazer auditoria toda quinzena, eu quero fazer mensal. Ok. Quero fazer bimestral. Ok. Quero fazer trimestral. Faça do jeito que você quiser. A planilha está ali, está aberta, mas faça. Porque tem muitas pessoas, muitos gestores que simplesmente não auditam nada e aquela coisa vai rolando. Ah, e como é que eu posso criar a cultura da auditoria na minha organização, na minha empresa? O que eu faço? Eu crio e digo quem serão os auditores, que eles farão as auditorias, crio uma rotina de auditoria e digo o seguinte, olha, semana que vem vai começar o fulano, daqui a um mês vai ser o Beltrano, depois vai rolando e sempre nas reuniões, enfim, mensais, serão apresentados os resultados. E isso aqui pode estar atrelado a algum tipo de bonificação que eu apresentei em outro conteúdo, que eu não vou comentar aqui sobre bonificação, que seria uma forma do setor poder estar recebendo algo a mais todo mês, dependendo de indicadores. E você pode atrelar a bonificação daquelas pessoas daquele setor, o indicador do 5S. Eu vou voltar na planilha, acompanha aqui comigo, na primeira guia da auditoria e vou colocar aqui no item 7 mesmo para a gente ganhar tempo. Eu vou colocar, exceto um item, todos eles vão ficar com 1, que estão tudo ok. Então o último eu vou colocar 0. Você viu que ficou 86%, isso mesmo. Se você for lá no resultado, ó, já lá está 86. E ele já ponderou lá em cima, o 75 com 86, ele trouxe para 80 o resultado do mês, né, perdão, o resultado da quinzena, neste exemplo aqui que está na primeira coluna, o 1Q. Enfim, e eu também coloquei aqui na planilha, que é interessante, né, para que o auditor não vá com um computador ou com uma planilha, ele vá com um papel, que aqui neste exemplo, tá, é um checklist que cabe numa folha, claro, cabe numa folha porque neste exemplo aqui eu trouxe 7 áreas e as 7 áreas com pequenos itens em cada área, onde o auditor, por exemplo, o auditor hoje, deste período quinzenal, mensal, ele é o gerente do administrativo. Ele vai lá na área operacional, na área comercial, fazer auditoria em todas as áreas. Então ele pega o checklist e ele vai lá. Ele vai olhar pelos olhos dele e vai dizer, ó, aquela parede está suja, aquele documento está fora do lugar, o computador não sei o quê, cadê o controle está sem pilha, olha que a máquina que era para estar aqui com a redundância não está. Ou seja, em tempo e a tempo se verifica essas anomalias. Ele vai dizer, pô, Ícaro, o que tem a ver a parede suja? A parede suja? Mostra para o gerente a parede suja, mostra para o cliente a parede suja. Parede suja é sinal de relaxamento. Quando o cliente chega na empresa e vê aquela parede suja, ele diz assim, cara, quem é que está gerenciando isso daqui? Que imundície isso. Então o 5S ele vem para organizar, primeiro você diz o que quer e o que não quer, você organiza, você limpa, você cria um processo de disciplina em cima para auditar. Na prática, o processo 5S, na minha verdade, a forma para a qual ele foi criado, ele tem que finalizar sempre com uma auditoria, porque senão ele fica só na teoria. Vamos fazer isso e deu. Tudo bem, já até é um passo, mas não, ele tem que ter auditoria, tem que acabar isso com uma numeração mensal, quinzenal, enfim, bimestral, como você quiser. Como você quiser para entender se está indo a contento ou não aquilo que um dia foi entendido como relevante e necessário ser avaliado. Qualquer coisa que eu fale a partir de agora vai ser falar mais do mesmo. Mostrei um PPT, uma apresentação rapidamente sobre as funções de cada censo, mas tive mais
tempo aqui debruçado em cima do Excel, porque é a apresentação, a avaliação na ponta, como é que funciona. Tá aqui o modelo em cima do 5S. Adapte a sua empresa, a sua organização, compartilhe esse vídeo com o pessoal da sua equipe, com o seu gestor ou com seus gestores, para que isso possa ajudar. Essa pequena pincelada sobre o 5S, para que você tenha uma percepção que é simples de fazer. É simples de fazer, basta querer. E precisa ser auditado, porque se não auditar, vai cair no esquecimento, não vão fazer, vão procrastinar e as coisas vão voltar do jeito que estava antes. Por quê? Porque já existia uma rotina, já existia um hábito em cima daquilo. E o 5S veio para questionar e depois para auditar aquilo que um dia foi dito que era melhor mudar. Bom, eu espero ter contribuído com os seus resultados, para que você tenha resultados melhores ainda para o seu próximo nível na sua carreira profissional. Deixe aqui embaixo os seus comentários acerca do que você entendeu, percebeu do conteúdo que eu trouxe aqui. Me deixe seu feedback sobre as suas sugestões de pautas e oportunidades de melhoria, de modo que eu possa melhorar e trazer novos conteúdos, para que eu possa ajudar você a ir para um próximo nível na sua carreira profissional. Nos vemos no próximo vídeo.